Continuando com a questão número 5, a questão diz assim: o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO, é uma instituição governamental responsável, entre outras funções, pela fiscalização das informações divulgadas nas embalagens dos alimentos, como a quantidade de produto dos pacotes. Veja as anotações de falta ou sobra de produto em grama que um funcionário do INMETRO fez ao verificar um lote de salgadinhos. Então, verificando aqui 6 embalagens, ele percebeu que esse primeiro aqui faltava 20 gramas, esses tinha mais 17 gramas, esse faltava 31, esse faltava 13, esse sobrava 9 e esse também sobrava 14. Então, esse é o lote que ele pegou com 6 salgadinhos. A letra A diz: no lote, o total de pacotes, esses 6, a falta ou sobra de salgadinho, quanto? Então, a gente vai fazer esse cálculo para todos os pacotes. Então, somando tudo, ó, menos 20, mais 17, menos 31, mais 13, mais 9, mais 14. Então, somando aqui, ó, todos os negativos, menos 20, com menos 31, com menos 13, dá menos 64. Somando 17 mais 9 mais 14, dá mais 40. E fazendo menos 64 mais 40, dá menos 24. Então, a falta de 24 gramas. Nesse lote, está faltando 24 gramas de salgadinho. A letra B da questão diz assim: a letra B da questão diz: sabendo que, segundo as especificações escritas na embalagem, cada pacote deveria ter 200 gramas. Quantos gramas tem esse lote? Então, a gente vai calcular o total. Então, para a gente calcular o total, a gente vai pensar da seguinte forma. Vejam só. 6 pacotes de salgadinho deveria ter 1.200 gramas. É 6 vezes 200 gramas, 1.200 gramas. Das 1.200 gramas, está faltando 24 gramas, então resta, ou tem nesse lote, 1.176 gramas. Então, é só subtrair o total que deveria ter, menos a falta. A gente não viu na questão lá que faltava 24, então, subtraindo, dá o resultado do que tem no lote. Questão 6. A questão 6 tem uma expressão numérica respondida, que é essa expressão numérica aqui. Mais 12, mais 5, mais menos 17, menos 4. Aí, aqui, ó, repetiu, mais 12. E aqui somou mais 5 com menos 17. Mais 5 com menos 17 dá menos 12. Menos 4, colocou mais menos 4. E aqui o resultado deu menos 4. E pergunta, encontre o erro. Ó, o erro tá bem fácil, tá aqui. Menos com menos aqui era para ser mais. Então, ia ser 0 mais 4. E o resultado aqui seria mais 4. Na verdade, tá com menos 4, tá errado. Questão número 7. Um quadrado mágico. Construa em seu caderno um quadrado mágico composto de 3 linhas e 3 colunas como esse. Então, aqui tem o quadrado com 3 linhas e 3 colunas. E aqui a gente vai dispor os números de menos 4 a mais 4, preenchendo de forma que o resultado desse quadrado mágico de todas as linhas e todas as colunas seja 0. Então, aqui a gente viu logo na explicação que aqui é 0, aqui eu dei a dica do 1 e aqui do menos 1. Então, como a gente dispõe esses números do menos 4 até mais 4 aqui, ó, para dar 0? Então, aqui a gente vai fazer, ó, 2 com menos 2. 0, 2 e menos 2, 0. 2 mais 1, 3. Para dar 0, menos 3. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, aqui tem que ser mais 4 para dar 0. 4 menos 4 dá 0. Que número faltou aqui? 3. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3 com mais 3, 0. Então, aqui, 3, 0 e menos 3 também dá 0. Isso é uma forma de preencher esse quadrado mágico, tá bom? Tem outras formas, essa é uma delas. Questão número 8, uma questão de calculadora. Essa questão número 8 diz assim: leia a explicação e faça o que se pede. A calculadora pode ser usada para realizar operações com números inteiros. Observe como representar e realizar operações com números inteiros usando a tecla mais / menos da calculadora.
Para representar menos 7, por exemplo, fazemos 7 mais ou menos. Alguns modelos apresentam 7 menos, outros mostram menos 7 ou menos 7. São 3 formas, dependendo do tipo de calculadora. Lembra que no celular não acontece isso. Usando a calculadora, também podemos calcular o valor de expressões numéricas. Mas a gente tem que saber usar esse símbolo aqui, ó, menos e mais, senão vai dar tudo errado. Então, para calcular menos 8 mais menos 3 menos 6, por exemplo, digitamos 8 mais ou menos, aí vai dar menos 8. Mais, aí o 3 com mais ou menos, para dar menos 3. Menos o 6 mais ou menos, digita igual. E a gente obtém no resultado menos 5. Use a calculadora para determinar o valor dessas expressões. Então, quem não fez com calculadora deve ter feito esses resultados manualmente, tá? Aqui eu vou colocar, como é uma questão de calculadora, eu vou colocar somente os resultados. Esse resultado dá menos 14. Esse resultado dá menos 175. E esse aqui, 284, tá? Eu não vou resolver uma a uma, porque essa é questão para calculadora. Então, provavelmente todos acertaram, tá bom? E a questão 9, elabore um problema que possa ser resolvido com adições algébricas. Então, isso aqui é pessoal. Então, você pode fazer um problema com temperatura, por exemplo. Viajei para os Estados Unidos e lá a temperatura estava menos 5 graus. Quando eu cheguei no Brasil, a temperatura estava mais 38 graus. Qual foi a variação de temperatura, por exemplo? Então, você vai fazer aqui uma subtração, tá? Para poder resolver. Esse é um exemplo de questão que pode ser resolvida. Então, aqui, em quantos graus estava mais do Brasil para os Estados Unidos? Então, você vai resolver a questão de acordo com o que você pedir. Lembre-se, é uma questão pessoal, então cada um deve ter feito a sua, tá? Isso é só uma sugestão. Então, aqui o meu daria mais 33. 38 menos 5, 33. Então, essa questão pessoal. Então, com essa questão número 9, nós finalizamos a correção da página 179 do livro de matemática, tá bom?